Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção. Hoje eu vou te mostrar aqui 3 grandes princípios que vocês precisam ter e aplicar para você, de fato, ser um autor de sucesso, escrever um livro de sucesso. Então, se você está começando agora a escrever o seu livro, nunca só quer escrever, mas ainda não começou, não colocou em prática de fato, você já vai ter o seu caminho formado, assim, você já vai ter uma direção para onde você vai depois dessas dicas aqui, desses princípios que eu vou te apresentar. E se você já começou a escrever, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui agora, porque aplicando esses 3 princípios, com certeza vai ser algo que vai fazer ficar muito mais fácil todo esse processo de escrever o seu livro. Também na hora de publicar o seu livro, de vender o seu livro, presta bastante atenção nesses 3 princípios que eu vou mostrar para vocês aqui nessa live de hoje. Vai anotando todos eles, presta bastante atenção e fica aqui comigo até o final, porque todas essas dicas vão ser extremamente importantes, tá bom? Mas vamos lá, agora eu preciso dizer para vocês, antes da gente entrar nos princípios, que é um erro muito grande quem começa a escrever um livro, quem tenta escrever um livro sem aplicar esses princípios. Por quê? Não é só começar a escrever qualquer coisa que vem à mente achando que está tudo lindo, maravilhoso. Porque para você criar um bom livro, um livro que realmente vai vender, um livro de sucesso, não dá para fazer de qualquer jeito, qualquer coisa. Porque você precisa pensar, o que você está escrevendo precisa ser lido, precisa ser vendido. Na hora que você publica o seu livro, você tem que, infelizmente, pensar, isso agora não é mais meu filho, é um produto que eu botei no mercado à venda. Então, a gente tem que mudar um pouco o nosso conceito na hora que publica o seu livro, porque você tem que adaptar o seu livro para os padrões do mercado editorial de forma que ele venda. Então, também escrever um livro não é só, vou escrever com o coração aqui, qualquer coisa que sair tá bom. Na minha opinião, a única pessoa que pode fazer isso, que pode escrever só o que vem no coração, na mente, assim, vou escrever qualquer coisa que vem na minha mente. Eu acho, sim, sinceramente, a única pessoa que tem a liberdade para fazer isso são os poetas, né? O poeta escreve qualquer coisa lá, nem precisa fazer muito sentido. Tá um poema lindo, todo mundo acha legal. Agora, um livro, seja ele de ficção, seja de não ficção, sei lá, um livro de romance, um livro de fantasia, um livro de autoajuda, um livro de negócios, todos esses outros gêneros que não são poesia, poema, eles precisam seguir uma estrutura, eles têm técnicas para você conseguir e que quando você aplica essas técnicas da forma certa, fica até muito mais fácil de você escrever. Muitas das dificuldades que as pessoas têm na hora de escrever o livro, no processo de escrita, é justamente você consegue ter muito mais facilidade para fazer isso na hora que você conhece esses princípios que eu vou te apresentar aqui hoje. Porque assim, não adianta você ter ideias boas. Quantas pessoas já me falaram isso? Tô cheio de ideia boa, ter ideia, inspiração não é problema para mim. Só que na hora que eu sento para escrever, eu travo. Quem já passou por essa situação? Que tem as ideias, esse não é o seu problema, criatividade, inspiração, ideia não é o problema, mas trava na hora de desenvolver. Às vezes escreve, mas sente que não tá ficando tão bom, parece que tá faltando alguma coisa, dá vontade de escrever tudo de novo, começar do zero, justamente por isso. Às vezes está faltando esses 3 princípios que eu vou te falar. E também, da mesma forma, a mesma lógica se aplica para o pessoal que está publicando o livro, acha que é só publicar e o livro vai se vender sozinho. Também não é só disso que se trata. Não adianta você publica o livro, não estou vendendo. Mas aí você pergunta para a pessoa qual a estratégia de marketing, como está a sua construção de audiência, você está aquecendo a sua audiência, como você está gerando conteúdo para essa audiência, a pessoa não está fazendo nada disso. Então, também não é mágica, não é sorte, não é dom. Na hora que você aplica esses princípios e principalmente usando as técnicas certas, tanto no processo de escrita quanto de publicação, qualquer pessoa escreve e publica um livro incrível, um livro de sucesso. Porque eu entendo que muitas pessoas começam assim, eu comecei assim. Eu não tinha a menor ideia desses princípios, só comecei escrevendo o que vinha na minha mente. Só que qual que era o problema disso? Quando eu não aplicava esses princípios na minha escrita, eu travava demais. Eu tinha muito bloqueio criativo. Eu ficava várias vezes sem inspiração, ficava um tempão sem escrever meu livro. Então, não saber desses 3 princípios que eu vou te mostrar aqui hoje é o que faz muitas pessoas sofrerem com bloqueios criativos, travar sem saber o que escrever. Às vezes, chega lá no meio do livro, sei lá, e agora? O que eu faço? Parece que acabam as ideias assim, do nada, no meio do livro.
Ou então fica com medo de ninguém gostar do seu livro, querer ler depois que está publicado. Bate aquela insegurança, sabe? Tipo, por que alguém pararia para ler isso que eu estou escrevendo, assim? Não sei se já se passou esse questionamento na sua cabeça, comenta aí se você já pensou algo assim. Ou então você pode até nem passar por nada disso, mas vai ficar muito suscetível, infelizmente tem que dizer, vai ficar suscetível a receber críticas negativas e vai ter dificuldade para vender o seu livro. Quando eu não aplicava esses princípios também, eu já recebi lá no começo, nas primeiras publicações que eu fiz, que eu já adaptei, já não tem mais esse problema, mas recebi críticas negativas que eu podia ter evitado se eu tivesse esse conhecimento antes. Eu sempre falo para vocês, se eu tivesse tido esse conhecimento que eu tenho hoje, lá quando eu comecei a escrever meus primeiros livros, a publicar meus primeiros livros, nossa, teria sido muito mais fácil, eu teria evitado muitos perrengues. Muitos. Eu teria evitado muita frustração que eu passei se eu soubesse disso, que vocês já estão tendo a oportunidade de aprender aqui comigo, porque eu já estou passando todas as minhas experiências para vocês não precisarem passar por essas frustrações, sabe? Porque escrever é poder. Escrever é poder. Porque o seu livro, ele tem o poder de inspirar as pessoas, de emocionar as pessoas, de mudar vidas. Se for um livro, por exemplo, de autoajuda, quantas pessoas eu já vi livros de pessoas que falam de ansiedade, depressão, olha que coisa, sim, é um impacto que você não faz ideia da onde que você vai chegar com isso, de quantas vidas você está transformando com isso, mas é um impacto muito grande. E quando você publicar o seu livro, as pessoas elas vão te ver instantaneamente igual uma celebridade, com respeito, com admiração. Você vai se tornar uma lenda com o legado que você vai deixar através desse livro. Quando você publica um livro, é algo que transcende a sua existência. Você publica o seu livro, você deixa algo no mundo que até depois que você morrer vai ficar ali, ó, o livro com o nome do cara e fala assim, caraca, olha o que ele fez. As pessoas vão lembrar de você. Você não vai ser só mais um que passou por essa terra, foi esquecido, ninguém mais sabe seu nome. Não vai, porque você vai deixar o seu legado através desse livro. Você vai deixar registrado que isso passou pela sua cabeça na sua vida. E você vai ser visto quase como uma lenda por causa do fato de você ser escritor. Sim, isso é verdade. Eu já quero apresentar para vocês aqui o primeiro princípio. Anota isso que é muito importante. O primeiro princípio que eu já quero passar para vocês é a estrela guia. O que é a estrela guia? O que era a estrela guia, assim, contextualizando rapidamente para vocês? A estrela guia, por exemplo, na época das navegações, naquela época não tinha GPS, né? Seria joia se tivesse, mas não tinha. Então tinha uma estrela, não lembro exatamente o nome da estrela, Estrela do Norte, um negócio assim, que os navegadores eles se baseavam nela, olhavam para a estrela para se localizar no mar e para chegar no destino que eles queriam chegar. Então, quando os navegadores iam para o mar, eles enfrentavam tempestade, eles quase morriam, passavam por situações de vida ou morte, ficava dias no mar, às vezes faltava suprimento, alimento, passavam perrengues naquele barco, mas o que eles faziam? Eles não perdiam a esperança. A estrela estava lá. Segue a estrela que a gente chega no destino. Segue a estrela que a gente vai chegar lá. Alguma hora chega. E eles chegavam. Por muito tempo foi assim que acontecia. Aquela estrela guia era o que guiava aqueles navegadores pelo mar até eles chegarem no destino deles, até encontrar a Terra, né? E da mesma forma, pensa, por exemplo, todo herói, todo protagonista de uma história que você escreve, ele tem um objetivo. O seu protagonista, ele tem uma motivação, ele tem uma estrela guia dentro dele. Já anota essa dica, se o seu herói, não precisa nem ser herói, né? Se o protagonista da sua história não tem uma motivação bem definida, já está errado, já tem furo de enredo no seu livro, que é uma coisa essencial. Protagonista, personagem mais importante do seu livro. Ele só faz o que faz ao longo da história inteira porque ele tem uma motivação, ele tem um objetivo. Agora, trazendo para esse lado dos heróis, vamos pensar, por exemplo, por que um herói ele vai sair do nada loucamente, vou lá lutar com os vilões porque isso é divertido? Eu acredito que nenhum deles deve achar isso, né? Eu ia colocar minha vida em risco, tomar surra de um cara, por quê? No divertido não deve ser, né? Pelo menos eu penso assim. Mas ele tem um objetivo. Todo herói tem uma motivação por trás do que ele faz. Por trás das ações de cada um deles, tem algo maior. Tem uma missão que eles têm ali a cumprir. Não é só porque, vou fazer porque tem nada para fazer melhor mesmo da vida. Não é. Então, eles têm uma motivação. Eles têm uma estrela guia.
E da mesma forma, você está aqui para se tornar um escritor protagonista, você também precisa ter a sua estrela guia. Esse é um princípio essencial. Não dá para você conseguir escrever e publicar seu livro sem isso, porque essa estrela guia é o que vai te guiar toda vez que você pensar em desistir, toda vez que você tiver medo de ser julgado, toda vez que você se comparar com outro autor e falar, meu Deus, que lixo que eu estou escrevendo, toda vez que você tiver um bloqueio criativo, estiver cansado por escrever, é você pensar na sua estrela guia e isso vai te motivar a continuar, se levantar, mesmo tomando surra, mesmo difícil, e continuar até você conseguir fazer o que você tem que fazer, até você cumprir a sua missão. Então, essa sua estrela guia é a sua maior motivação do porquê você está fazendo isso. Da mesma forma que o protagonista do seu livro tem uma motivação do porquê ele age dessa forma, porque, por mais que seja, por exemplo, o vilão também tem as suas motivações. Por que ele se tornou um vilão? Por que ele é o antagonista da sua história? Ele também tem suas motivações. Então, se até o vilão na história tem uma motivação, você também precisa ter a sua. Se você simplesmente começar a abrir seu livro sem nem saber do que se trata, nem saber do que você está fazendo ali, já vai travar, já vai ficar difícil. Na primeira trava, no primeiro bloqueio criativo, você já vai desistir fácil. Então, por isso que as estrelas guia é tão importante, porque é ela que vai te dar aquela motivação toda vez que bater aquela dificuldade, você pensar, poxa, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Toda vez que você pensar em desistir. Sabem qual é, por exemplo, a minha estrela guia? Toda vez que eu tinha uma dificuldade, que eu tinha um bloqueio criativo, a minha estrela guia era pensar nas centenas de pessoas que os meus livros já estavam inspirando, né? Porque eu já tenho muitos livros vendidos no Brasil inteiro, então sempre que bate aquela insegurança, eu penso em todas as pessoas que leram meus livros e que já me deram feedbacks positivos, que já disseram, caramba, você é muito inspiradora, sua história é muito inspiradora, e eu penso nessas pessoas. Eu penso em cada uma dessas pessoas que a minha história de fato está inspirando, está impactando de certa forma. Isso me motiva, isso me fala, caramba, não para. Tem pessoas que precisam de você, tem pessoas que precisam do seu livro. Não fica pensando nas... Tem gente que dá mais foco nas pessoas que erradas e aí fica desmotivado por causa disso. Se você fica pensando numa crítica negativa, muitas vezes de uma pessoa, você esquece todas as centenas de pessoas que estão atrás dela esperando o seu livro, esperando para serem de fato impactadas e inspiradas pelo seu livro. Porque nem todo mundo... Eu sempre gosto de pensar da seguinte maneira. Pensa comigo, se não faz bastante sentido essa lógica. Se nem Jesus Cristo fez todo mundo gostar dele, quem sou eu para fazer todo mundo gostar de mim, né? Quem sou eu? Coitada de mim, eu sou ninguém. Se nem Jesus conseguiu, se mataram Jesus ainda porque odiavam ele. Até hoje tem gente que não acredita em Jesus, não gosta dele. Enfim, vários motivos. Se nem isso, eu não posso fazer nada. Eu sinto muito, infelizmente. Vai ter gente que não vai gostar de mim, vai ter gente que não vai com a minha cara, vai ter gente que não vai gostar do meu livro. Paciência, sinto muito, paz e luz, vida que segue. Então não vou me deixar influenciar por essas pessoas, eu vou me deixar influenciar pela minha estrela guia. Então é essa estrela guia que vai te dar aquela motivação toda vez que você desanimar, ficar difícil, bater aquela insegurança, lembra da sua estrela guia. Outra coisa que também faz parte da minha estrela guia é eu pensar que os meus livros, eles são a maior fonte de expressão de quem eu realmente sou. Porque eu sempre acreditei que nós poderíamos ser heróis, que nós temos essa capacidade de ser heróis, de mudar o mundo. Eu sempre acreditei nisso. E é como a minha super-heroína maravilhosa diria, né? Eu sempre deixo isso muito claro nos meus personagens, quanto eu posso. Vocês são os verdadeiros heróis. E eu consigo passar tudo isso que eu acredito, que eu gostaria de transmitir para o mundo, sabe? Através das minhas histórias. Então isso também, para mim, é muito profundo. Qual que é a estrela guia de vocês? Qual que é a maior motivação? Qual que é a coisa que mais faz o seu coração vibrar toda vez que você pensa que vai escrever e publicar esse livro? Pode ser até uma coisa sua assim, sei lá, quero ganhar uma renda extra, quero só escrever esse livro que é meu sonho mesmo, por mais que não seja inspirar centenas de pessoas. Escreve aí qual que é a sua motivação, qual que é a sua estrela guia, porque esse é o primeiro princípio. É a primeira coisa. Antes de você começar a escrever seu livro, é uma coisa que vai evitar muitas dificuldades. Porque com você tendo essa estrela guia, e se você quiser também, escreve isso num post-it, escreve qual é a sua estrela guia num post-it, num papel, enfim.
cola na sua cara, assim, para você olhar para isso toda vez. Tem uns post-its que eu colo dentro do meu guarda-roupa, com umas frases assim, que toda vez que eu abro o meu guarda-roupa, tá lá aquelas frases. Eu olho, aí eu falo, ah, realmente. Aí eu fecho o guarda-roupa, tá lá. Então, se quiser fazer isso, também é uma coisa que ajuda bastante. Então, gente, anota essa estrela guia de vocês para vocês nunca mais esquecerem. E toda vez que você desanimar, toda vez que você pensar em desistir, olha para ela, lembra disso, lembra do porquê você está fazendo isso e continua. Continua firme, tá? Não desiste. Agora vamos lá. Esse foi o primeiro princípio. Agora vamos tratar aqui do segundo princípio, que também é muito importante, especialmente para nós aqui que estamos fazendo parte dessa liga dos escritores protagonistas, é não seja refém. O que é isso? Se você quer ser um escritor protagonista, você não pode mais ser refém. O refém, pensa comigo, todo refém que aparece no filme, num livro, o refém é só um personagem secundário qualquer, muitas vezes nem nome tem, ele só aparece para preencher a cena, porque alguém tem que ser o refém. E aí aparece lá de coitadinho na história e fica esperando o protagonista vir salvar, não é isso? Esse é o refém. Beleza. O problema é que se você, escritor, fica refém da sua inspiração, do seu tempo, das suas ideias, dos seus medos, das suas inseguranças, se você fica refém, não vai ter nenhum protagonista para vir te salvar, porque você é o protagonista que está se fazendo de refém. Então, olha que problema a gente arrumou aí. É um problema muito sério, porque você é o protagonista e não está percebendo isso. Então, ninguém vai aparecer com uma fórmula mágica que vai fazer seu livro se escrever magicamente por você. Isso não vai acontecer. Então, é você que decide se vai continuar sendo um refém ou se vai se tornar o protagonista da sua história. O refém, por exemplo, ele fica esperando inspiração para escrever. Se não tiver inspirado, ele não escreve, porque ele fica dependendo, fica refém da inspiração. Agora, o protagonista, ele faz a inspiração acontecer. Ele escreve mesmo sem inspiração, porque ele sabe que quanto mais ele escreve, e quando ele não é se força a escrever, mas é quando ele escreve mesmo travado, que ele destrava e fica inspirado. Você só descobre isso na hora que você tenta. Na hora que você fizer isso a primeira vez, você vai entender do que eu estou falando. O refém, por exemplo, ele fica esperando um tempo livre, ter 3 horas vagas no dia dele para poder escrever. O protagonista, ele faz o tempo dele. Ele escreve nem que seja 10 minutos para não perder a rotina de escrita. O refém, ele fica mal na primeira crítica e já pensa em desistir. Agora, o protagonista não. O protagonista, ele procura aprender onde que ele pode melhorar e toca o barco, continua firme na missão, lembrando sempre da estrela guia. Então, só você tem o poder de fazer isso acontecer. Só você sabe o livro incrível que tem dentro de você é um livro que só você pode contar. Só você pode escrever e publicar o seu livro. Então, e esse livro que vai trazer benefícios não só para você, mas como para centenas de milhares de pessoas, quem sabe. Então agora eu quero saber quem de fato está afim de parar de ser refém e se tornar protagonista. Porque como diz também uma outra personagem do meu livro, da Golden Ray, que é a Liz, quem lê esse livro, não vou falar muito bem quem é ela, porque a Liz é cheia de mistérios, então não, qualquer coisa que eu mencione sobre esse personagem, eu já estou dando spoiler. Então, como diria a Liz, grandes vitórias exigem grandes sacrifícios. Então, se você está afim de se tornar o escritor protagonista, de escrever e publicar seu livro com muito mais facilidade, muito mais rápido, economizando muito tempo e dinheiro da sua parte, você vai ter que sacrificar o seu lado refém e vai ter que começar a agir. Então, você já está dando seu primeiro passo. Comenta aí, eu sou protagonista. Quem é protagonista, comenta, eu sou protagonista. Para saber só quem é protagonista, não dá para a gente ter reféns no meio, porque pensa, qualquer equipe de super-heróis, sei lá, por exemplo, cada um tem a sua função e cada um, se tiver um refém no meio, sai sugando a energia de todo mundo, eles não conseguem fazer da forma que tem que acontecer. Então, esse foi o segundo princípio, nunca mais ser escritor refém. Até colocar um comentário aqui, ó. Eu sou protagonista, refém nunca mais. Gostei disso aí. Refém nunca mais, porque toda vez que você fica como escritor refém, você que está perdendo, só para você saber. Você que fica perdendo toda vez, não estou inspirada, e fica procrastinando. Leva anos para terminar um livro achando que isso é normal, e isso não é nem um pouco normal, então não precisa disso, sinceramente. É só você se tornar um escritor protagonista, já vai começar, você já vai para outro nível. Seu livro já vai para outro nível. É isso. Realidade. Agora, o terceiro princípio, e não menos importante, que para muitas pessoas pode até parecer um clichê, tem gente que acha que é clichê,
tem outras pessoas que sabem que isso é necessário, mas não sabem exatamente como aplicar isso. Isso é até frase motivacional que você vê em capa de caderno, quadrinho que as pessoas penduram na parede. Mas agora, ser isso de fato, as pessoas muitas não conseguem. Que é ser você mesmo. Ou como diria o Gael Hopnik, o pai do protagonista desse livro aqui, O Herói Obscuro, seja o herói que você nasceu para ser. E uma coisa que faz muitas pessoas terem dificuldade para desenvolver o livro, te dá insegurança de publicar seu livro, medo de receber crítica, de nunca tá bom, é quando você não coloca a sua essência no seu livro, quando você não, de fato, não se expressa quem você realmente é para escrever o seu livro. E muitas pessoas fazem o quê? Acabam tendo que copiar o jeito de um outro autor, tenta, na verdade, né? Porque conseguir, de fato, você nunca vai conseguir fazer isso. Agora, a pessoa fica tentando copiar o jeito de escrever de um outro autor, o jeito de, sei lá, muitas vezes acabam até cometendo plágio, de tanto que se inspira num determinado autor, tentando ser como ele, às vezes tentando superar ele. Só que o segredo aqui, isso faz travar demais. Isso é a comparação. Comparação é um dos maiores vilões que a gente sempre tenta derrotar aqui. Comparação é terrível. Então não fique se comparando com outros autores, porque isso já te trava de cara. E isso desanima, porque quando você olha para o dele, você pega um cara grande, a best-seller, você olha para você que está começando agora e fala, meu Deus, quem sou eu para escrever um livro, né? Então não faça isso, jamais, jamais. O segredo aqui é você colocar o seu jeito de ser, de escrever, de pensar, de falar na sua história, nos diálogos dos personagens, que isso é algo que é seu, ninguém pode copiar. Isso é algo que só você consegue expressar na sua história, isso é quem você é. É o que eu falei também, eu coloco nos meus livros quem eu sou, a minha essência, as coisas que eu acredito. Eu gosto de dizer para vocês, vocês são os verdadeiros heróis. E aí todas as pessoas que leem esse livro descobrem que eu coloquei essa frase como jargão dessa personagem, a Golden Ray, maravilhosa. Vocês são os verdadeiros heróis. Então eu não tenho vergonha de falar isso, porque esse aqui eu sou. Não tenha vergonha de ser você mesmo. Porque isso é a única coisa que ninguém vai conseguir copiar de você. E você também não consegue copiar de outras pessoas. Vamos pensar aqui de novo naquele exemplo que eu dei. Numa equipe de super-heróis, pensa em X-Men, Vingadores, Liga da Justiça, qualquer equipe de super-herói que tem. Você pode perceber que cada integrante da equipe tem uma habilidade diferente. Cada um tem um poder diferente, cada um faz uma coisa completamente diferente. E agora, imagina que todos eles trabalhando em conjunto para cumprir uma mesma missão, certo? Nessa equipe, todo mundo vai junto cumprir a mesma missão, derrotar o mesmo vilão, o que seja. Agora, imagina o que acontecesse se, por exemplo, o Homem-Aranha tentasse ficar igual o Hulk. São dois super-heróis. Os dois, em alguns casos, podem até estar ali lutando contra o mesmo inimigo. Mas eles são muito diferentes, eles nunca vão ficar iguais. E agora imagina se ele fica se comparando, por mais que sejam ali, estão na mesma missão, ele só vai estar mal. O Homem-Aranha não vai ser igual ao Hulk nunca. E o mesmo acontece quando você fica se comparando com outro autor, por exemplo, do mesmo gênero. Às vezes a pessoa escreve lá fantasia, pega um outro autor de fantasia e fica se comparando com ele. A gente pode dizer aqui que os dois estão na mesma missão, estão ali no mesmo propósito. Mas vocês são duas pessoas diferentes, com habilidades diferentes. Então não vai dar, entendeu? Você vai ficar igual o Homem-Aranha tentando ser igual ao Hulk. Não vai dar certo. Você com as suas habilidades, com o seu potencial de escrita, e a outra pessoa é outra pessoa, com o potencial de escrita dela, por mais que seja o mesmo gênero, por mais que o tema às vezes pode parecer parecido, às vezes, né? Sei lá. Então, ao invés disso, ao invés de ficar tentando se comparar, ser melhor, ser maior do que o outro, porque se os heróis ali dentro dessa equipe tentarem um ser superior ao outro também, dá confusão. Eles ficam ali brigando entre si, o vilão destruindo o mundo lá fora. Então também não dá certo isso. Não precisa ser maior, melhor, superar a outra pessoa. O que você vai fazer então? Nessa equipe é você unir as suas habilidades com a dessa pessoa e você, cada um fazer a sua parte, cumprindo a sua parte da missão, tá tudo certo. Só faz a sua parte, usando as suas habilidades, colocando no seu livro a sua essência de quem você é. Esse princípio é importantíssimo, porque se você não faz isso, é muito difícil o seu livro ser um sucesso no mercado, se destacar no mercado, porque ele vai ficar parecendo uma cópia barata do outro e vai ser só mais um ali, que muitas vezes a pessoa pode falar, nossa, igualzinho aquele ali que eu li. De tanto que a pessoa fica tentando
quase aficionado a tentar superar o outro autor, ser melhor do que ele ou ser igual a ele. Não dá certo isso. E quando você se compara com outro autor do mesmo gênero, é pior, porque você fica mais suscetível a copiar coisas do outro livro, porque o gênero é parecido. Então toma muito cuidado com isso, tenta se comparar sempre com você mesmo, lembra da sua estrela guia, da sua motivação, do porquê você está fazendo isso, você vai ver, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais prazeroso escrever o seu livro. Você é um dos heróis dentro dessa equipe de escritores, dentro da liga dos escritores protagonistas, e você tem que usar as suas habilidades, e juntos a gente é mais forte, né? Quando vocês unem as habilidades, quando cada um faz o que tem que fazer do seu jeito, a gente une as nossas habilidades e cada um a gente fica mais forte. Então, ao invés de ficar ali a gente brigando entre si para ver quem que é melhor, competição, qual escritor escreve melhor, por que não cada um por escrever e publicar o seu livro, cada um segue a vida, segue na sua missão, no seu propósito. É muito mais fácil. E você vai ver que vai ficar muito mais prazeroso até o processo de escrita e de publicar o seu livro também. Tá? Então, é o que eu sempre gosto de falar para vocês. Seja o herói que nasceu para ser. Lembre-se que vocês são os verdadeiros heróis, tá bom? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, porque isso é muito importante. Vocês, de fato, são os verdadeiros heróis. E estando aqui na Liga dos Escritores Protagonistas, a gente está trabalhando para isso, né? Dá para conciliar CLT com a vida de escritor? Tem muita gente que faz isso. Eu, no caso, não trabalho na CLT, mas eu estudo em período integral na faculdade. Sim, dá para conciliar. Então, assim, basicamente, o meu período integral na faculdade é quase que um período de CLT, porque tem dia que eu entro às 7 da manhã e saio 8 da noite, e ainda assim escrevo todos os dias. O que é que você faz para você conciliar? No dia que você não tem muito tempo, é você escrever lá os seus 5 parágrafos, assim, um parágrafo, 5 minutos, 10 minutos, para você manter a rotina de escrita. Final de semana, sei lá, o momento que você tem mais tempo para escrever, se estiver mais inspirado, que seja, escreve lá 5 páginas, 1 hora, ou quanto você conseguir escrever mais. Mas o mais importante é você nunca ficar esperando o momento perfeito, igual o escritor refém faz. Porque o momento perfeito, ideal, não existe. Como a gente pode parar para pensar, ideal é algo idealizado. Então, é algo que está só na sua cabeça e que não acontece na realidade. Então, não existe um momento ideal, um melhor momento para escrever, porque o melhor momento você que faz ele, você cria ele. É isso que escritores protagonistas fazem. É você sentar para escrever, sei lá, chegou em casa, 9 da noite, escreve um parágrafo para manter a rotina de escrita, no dia seguinte, sei lá, acorda um pouco mais cedo, escreve um pouco mais, mas é você dar um jeitinho ali de enfiar essa rotina de escrita e conciliar tudo isso. Você que tem que dar esse jeito de conciliar, porque só você conhece essa sua rotina, como é, para você saber quais são os seus tempos livres, para você encaixar pelo menos um pouquinho de escrita todo dia. Oi, você acha uma história de samurai boa? Ué, toda história é boa. Depende da forma como você vai contar, das técnicas que você vai usar. Acho que, se eu não me engano, tem um aluno meu chamado Gabriel. Tem mais de um Gabriel lá no treinamento, né? Mas eu acho que também os dois Gabriels. Olha que coincidência. Os dois Gabriels escrevem história de samurai. É só dependendo da forma como você vai desenvolver, das coisas que você vai escrever. Fazer uma boa pesquisa para não escrever nenhuma besteira, né? Porque tem gente que acaba querendo dar uma viajada, vai pegar um contexto lá da China para escrever, mas nunca soube nada da China e comete grandes furos de enredo ali, mas tomar cuidado só com isso também. Mas então, gente, já vamos encerrando aqui a nossa reunião da Liga dos Escritores Protagonistas. Um beijo para vocês.